Bem, pessoal, vamos retomar aqui a nossa videoaula sobre linguagens, máquinas e computabilidade, complexidade e resolução de problemas. Bom, nós paramos aqui em mais um modelo formal. Esse é o mais conhecido, né, dentro da área, que é a máquina de Turing. Basicamente aqui ela é simbolizada aqui por essa figura antiga, e é uma fita, e nessa fita há um cabeçote que pode se movimentar para a esquerda e para a direita, e nesse cabeçote os símbolos podem ser escritos, reescritos e assim sucessivamente. Como essas fitas aqui são consideradas infinitas, o poder teórico dessa máquina é superior a um computador existente nos dias de hoje. Aqui tem mais um detalhe do conceito da máquina de Turing da década de 30, 40, que foi a tese de doutorado do Turing, né? Ela tem aqui a ideia de um conceito de um programa armazenado, e tem um conceito de estados e tem um conceito de um cabeçote. E esse cabeçote vai se escrevendo para frente, para trás, ou seja, na década de 40 temos um modelo formal, matemático, de um computador que é igual os computadores que nós conhecemos nos dias de hoje, né? A máquina de von Neumann basicamente é a máquina de Turing implementada. Bom, claro que essa máquina de Turing, né, a gente esperava que ela calculasse tudo, mas ela não calcula vários problemas. O principal deles é o conhecido como um problema da parada, né? Então essa máquina de Turing anteriormente ela tinha um conceito de uma entrada, o conceito de uma saída, que estaria lendo uma entrada, escrevendo numa saída, mediante uma máquina de estados interna dentro dela. Bom, muito bem, o problema da parada, que é o mais famoso em torno desse problema aqui, é quando você pegar uma máquina de Turing, conhecida como uma máquina universal de Turing, e ter como entrada, ela ter a especificação dessa máquina aqui, ela mesma, né? E na verdade vai ser visto que essa máquina aqui, o conceito dela poder parar ou não parar sobre uma determinada entrada, é um problema indecidível, ou seja, você não vai saber se uma determinada máquina de Turing pode parar ou não. Eu tenho uma videoaula sobre o problema da parada, e daí é mais detalhado lá nessa videoaula que vocês podem procurar aqui neste canal. Muito bem. Assim, os problemas que param, né, a gente diz que eles são decidíveis. Já os que algumas vezes param e os que eventualmente não param são ditos problemas reconhecíveis, né? Contudo, né, esse modelo ele não deixa dúvida que ele é robusto, consistente para fazermos modelos dos algoritmos como nós conhecemos nos dias de hoje. Então, os algoritmos dos dias de hoje, a ideia é sempre ter a pergunta assim: eles vão parar ou eles não vão parar? Ou seja, nós temos sempre um problema de decisão em torno do sim ou não, que seria uma resposta de um computador do dia de hoje, de um valor binário 1 ou 0, sim ou não. Então essa seria um problema conhecido como um problema de decisão. Muito bem, essas máquinas de Turing, a ideia delas é que elas apresentam um conceito de sucessão de estados ou históricos de computação internamente. Esses históricos de computação internamente, eles fazem que a ideia vá se lendo aqui uma fita de entrada e vá se produzindo aqui uma fita de saída. O que acontece é que alguns desses estados aqui podem possivelmente apresentar ramificações. Ao apresentar ramificações aqui, você está permitindo que exista um não determinismo para estas máquinas aqui. Então a gente diz que há máquinas de Turing determinísticas que sempre chegam a um aceite ou um rejeite, um sim, um não, em um único caminho, e esse caminho será
de tamanho polinomial em função de uma determinada entrada n. Agora, se este valor de n aqui exibir possíveis alternativas, em alguns deles não reconhecendo, rejeitando, a gente chama rejeitar, né? Esse problema de decisão se torna um problema exponencial. Esses problemas exponenciais, né, numa máquina de uma única fita, eles podem ser reescritos numa máquina de múltiplas fitas. E esta tradução dessa máquina de múltiplas fitas para uma máquina de única fita, a gente estabelece, tem uma prova formal, que isso tem uma complexidade da ordem de 2 elevado a esta função do tamanho da entrada f de n. Logo, se estabelece o que a gente chama de uma cota inferior deste não determinismo. Esse não determinismo genuinamente vem dessas múltiplas combinações possíveis de respostas que nós temos aqui, certo? Muito bem, para fins práticos, né, para fins práticos de complexidade, interessa muito o tempo gasto pelos algoritmos que nós fazemos com as linguagens que nós conhecemos nos dias de hoje. Então nós temos complexidades, nós chamamos aqui as polinomiais ou constantes, são de O de n, né? Então aqui nós temos aqui os algoritmos bons, são aqueles algoritmos constantes, estão aqui na linha verde. Já na faixa aqui alaranjado, né, são os algoritmos aqui que a gente chama logarítmicos, né, de ordem n. Então são algoritmos razoáveis, né, para efeitos teóricos e efeitos práticos. Já aqui na faixa vermelha nós temos os algoritmos exponenciais, né, 2 elevado a n, que são algoritmos que não dá para a gente trabalhar em termos práticos. Nós temos que fazer algum tipo de desenvolvimento em torno desse. Então, claro que tem algoritmos que são polinomiais, por exemplo, você tem um algoritmo aqui polinomial de n elevado a 100, ele é um algoritmo polinomial bom? Não, porque em termos práticos, n elevado a 100 vai dar um tempo enorme no computador dos dias de hoje. Logo, o estudo de algoritmos na área de complexidade, quando envolve tempo, é uma coisa que é interessante se estudar, porque o tempo ele não pode ser reusado. Já a questão de memória, sim. Então é lógico que vai existir técnicas de programação que você reusa memória, ou porque a memória pode ser alocada, desalocada, enfim, por várias técnicas aqui em curso de programação que você vai aprender. Então, por exemplo, a ideia do não determinismo é uma delas. Você pode reusar pedaços para partes que você não conhecia ou não teria visitado até então. Já o tempo não. O tempo não volta atrás. Então, é uma importância prática até de se avaliar sempre complexidade em termos de tempo. Voltando à questão de máquinas e problemas, nós temos uma categorização sobre a máquina de Turing em torno do que nós temos estudado no curso de LFA aqui sobre as linguagens regulares. É esse menor conjunto aqui. Então, esse menor conjunto, que são as linguagens regulares reconhecidas por autômatos finitos, né? Então a gente diz assim, olha, isso aí tudo é um problema decidível. Eles vão parar com sim ou com não. É um problema bem conhecido. Os autômatos de pilha já estão num escopo aqui maior. Aqui tem um exemplo da classe, a NBN, a questão dos parentes. Enfim, depois nós temos aqui uma classe um pouquinho maior das linguagens sensíveis a contexto, que são essa classe aqui de linguagem, a NBN-CN, N maior do que 0, e também param, né? Enfim, e ainda temos aqui ainda mais algumas linguagens ainda do nível 0, né? Que param. Já fora dessas linguagens que são chamadas decidíveis, né? Elas existem ainda um escopo do que é não decidível ou parcialmente decidível. Então essas são chamadas
as recursivas, né? As linguagens RE. Então essas aqui são as linguagens RE. Então, por exemplo, o problema da parada da máquina de Turing é um problema, digamos, parcialmente decidível, né? Ou parcialmente ele se reconhece, certo? Então, então vejam que problemas, linguagens, tudo se auto-relaciona, né? Então, eis a importância de nós estudarmos as diversas hierarquias de linguagens. Muito bem. Essa figura aí é muito importante, né? Quando também tem aqui o Kohlrausch, né, é um complemento do problema da parada. Na verdade, todos os problemas, eles sempre têm os problemas duais, que você possa, digamos assim, tratá-los como o seu inverso, né? Então, se tem um problema aqui da parada, é um recursivo. O problema da coparada, ou seja, efetivamente de não existir uma coparada, também ele seria um chamado correconhecível. Uma outra classe, né? É a classe desses duais. Finalmente, né? Esta figura, particularmente, nós temos que olhar com um certo cuidado, e ela resume o formalismo em torno da máquina de Turing, e com a máquina de Turing é que nós podemos estabelecer essas várias hierarquias aqui presente entre complexidade, complexidade de um problema, e enfim. Então vamos rapidamente aqui retomar. Uma classe bem pequenininha aqui estão as linguagens finitas. Então, uma linguagem um pouquinho mais regular, que pode ser infinita, a linguagem regular pode ser finita ou infinita. Então, nós temos uma infinita aqui chamada contável. As linguagens livres de contexto são a mesma coisa. E as linguagens ainda sensíveis a contexto, a mesma coisa. Desde que você tenha aquele conceito de regras de produção, essas linguagens aqui são formalizadas por um conjunto de regras de produção. A gente conhece elas como sendo da classe polinomial, porque uma máquina de Turing nem precisa de uma máquina de Turing para estar computando elas, né? Precisamos de uma máquina aqui mais simples. Passou desse nível aqui das linguagens sensíveis a contexto, das linguagens restritas, nós já temos os problemas que precisam de uma máquina de Turing, né? Então aqui nós chamamos as linguagens não determinísticas por uma máquina de Turing. Então essa complexidade aqui do nível das linguagens sensíveis de contexto e abaixo dela, nessa hierarquia, ainda define um conceito de problemas P's e NP's que nós vamos ver a seguir. Mas o mais importante é que tudo isto, até mesmo os problemas que gastam muito espaço e memória, é o caso de técnicas de programação como a programação dinâmica, eles têm uma hierarquia de complexidade, mas essa hierarquia de complexidade não exime eles de serem problemas chamados decidíveis. Saíram dessa hierarquia aqui do diagrama de Venn dos problemas decidíveis, né? Existe já os problemas reconhecíveis, e aqui está o problema da parada. O problema da parada, o H aqui, está ele aqui. Então ele entra nas linguagens e nos problemas reconhecíveis. E nós temos os coproblemas. Então aqui teria uma classe que seria um complemento de H, né, de H. E claro que tudo isso vai estar na potência de um alfabeto sigma estrela, que é o conjunto, digamos assim, de um infinito contável. Então este aqui é, digamos assim, uma figura que complementa aquela lá de máquinas e modelos e computabilidade, mas sobre uma visão da máquina de Turing. Então a máquina de Turing serviu como um divisor de águas para que a gente dissesse assim: isto é reconhecível e é parcialmente computável, isto é decidível e isso sempre vai parar
então conhecido como problema de decisão até então. Muito bem, antes de nós avançarmos, né, nós vamos avançar para algo que mais nos interessa aqui particularmente, como esse conceito de modelos e linguagens se encaixam na computação e na construção e na investigação de modelos e linguagens. Então nós precisamos da linguagem para construir esses modelos. E para fazer uma classificação desses problemas, certo? Nós vamos precisar de alguns conceitos. O conceito mais importante que vai fazer uma relação e como isso vai poder ser reescrito em uma linguagem para outra e um problema poderá ser traduzido para outro, nós vamos usar um conceito de redutibilidade, e esse conceito de redutibilidade é um conceito relativamente novo. Eu vou fazer uma pausa aqui e depois nós retornamos na terceira parte final.